Nós vamos meditar hoje no Salmo 24. Este salmo refere-se a Deus, o Deus Criador de todas as coisas, dono de tudo, e a Cristo, Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Nós vemos neste salmo a intenção do seu autor de conduzir o povo muito além da pompa das circunstâncias externas a uma vida santa e a fé nesse Deus Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, glorioso, a quem eles deviam, a quem nós devemos toda adoração e devemos servir com exclusividade e excelência. O Salmo diz assim, o Salmo do rei Davi: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, o que nós temos neste salmo deslumbrante? Nós temos primeiro, verso 1 e 2, o chamado, claramente mostrando o Deus que é criador de todas as coisas, dono de tudo e de todos. Além de criar e possuir tudo, todos, Deus mantém tudo em ordem. A vida, o movimento das águas e das marés, o canto, o voo dos pássaros, a chuva que cai, mesmo quando a chuva não cai, tudo está debaixo do comando de Deus. É muito poder. Dos versos 3 a 6, nós vemos o autor do Salmo descrever o Deus Criador em seu caráter, as características deste Deus como pureza, santidade, perfeição. Por exemplo, quando alguém pergunta, mas santidade de Deus, como assim, Karina? Eu diria, Deus é limpo. Ele é tão limpo, que não cabe nele, nem perto dele, nem no olhar ele vê, ele não pode ver, nem num piscar de vista, sujeira alguma, nenhuma poeirinha, nenhum pozinho sequer. Essa é a pureza e a santidade de Deus. Perfeito, santo, puro, num nível assim, humanamente falando, para a gente tentar entender um pouquinho o quão puro e santo Deus é. E a pergunta do verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nos leva à resposta que o verso 4 dá. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E isso se refere à integridade, claramente nos fazendo voltar para nós mesmos e examinar a nós mesmos, nossa própria pureza, ou seria a nossa impureza, nossa falta de santidade, nossa integridade tão falha, nosso caráter, né? A questão da nossa pessoalidade, a nossa integridade pessoal, a nossa integridade espiritual, a nossa integridade social em relação às pessoas ao nosso redor. Quem seria capaz de permanecer na presença do Senhor? Uma observação feita no verso 6 que afirma que os puros, os limpos, os justos são abençoados pelo Senhor, receberão a justiça do Deus e a sua salvação. Ora, onde podemos encontrar uma pessoa assim? Onde a justiça de Deus? Onde a salvação de Deus? Somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pessoa capaz de permanecer diante da santidade, da pureza, da total integridade plena deste Deus puro, santo, tão justo e tão abençoador. E é justamente quem se refere à parte final deste salmo, dos versos 7 ao 10. No verso 7, nós temos uma ordem, um comando, que parece ser um pedido, uma requisição, uma solicitação, mas veremos que não passa de um imperativo mesmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para uma finalidade ímpar, para que entre o Rei da Glória. No verso 8, é a reação a essa pergunta. Quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E já com a resposta efusiva, clara e direta, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E de novo, verso 9, ordena para um motivo irrecusável. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
E completa, o Senhor dos Exércitos, aquele que nós já falamos, ele é o Rei da Glória. E, portanto, quem mais poderia ser o Senhor forte e poderoso nas batalhas? Quem é o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus homem. Nunca nenhum ser humano esteve na presença de Deus, jamais homem nenhum entrou nos céus, entrou e passou e atravessou os portais eternos. E de repente, eis um homem chegando diante dos portais eternos. É como se realmente fosse preciso dizer: abram-se portais eternos, podem abrir-se, escancarem-se. Este não é um homem simplesmente, este é o que tem nas suas mãos, a pureza. Este é puro de coração. Este é aquele que não entregou a sua alma à falsidade, nem jamais, nunca jurou dolosamente. Podem abrir-se, sim, portões dos céus, escancarem-se portas eternas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Rei da Glória, o Leão de Judá, o que venceu todas as batalhas contra o pecado, contra as tentações todas, contra a própria morte, contra Satanás, o diabo e seus seguidores, o Rei da Glória, o que ressuscitou, o Jesus, Filho de Deus, que se fez gente e vive para sempre. Aquele que se pedisse ao Pai, ele lhe enviaria uma multidão dos exércitos de anjos para livrá-lo das mãos daqueles que foram lhe prender. Porém, Jesus Cristo não quis, porque ele sabia que ele tinha que morrer. E foi para isso mesmo que ele veio ao mundo, para morrer por nós e vencer a batalha contra o pecado, contra a morte, para que todos que acreditam nele recebam a vida eterna, recebam a sua própria vitória, a sua própria vida. E Jesus Cristo é esse Rei da Glória, o Rei das Nações, que o livro de Apocalipse canta tão lindamente. E diante dessas verdades, nesse Salmo 24, qual é a aplicação prática para nós hoje? Precisamos reconhecer de coração, de alma, de todo o nosso ser, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e a Ele pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam, nós pertencemos a Deus. Precisamos urgentemente assumir essa verdade absoluta de que Ele criou e sustenta todas as coisas, as marés, os rios, as correntes das águas, seres humanos, animais, vegetais, pedras, ar, mesmo aquilo que nós nem conseguimos ver, aquilo que a gente não vê mesmo, o invisível. Precisamos reconhecer que de nós mesmos, nós não temos capacidade de sermos totalmente puros e santos e bondosos a ponto de sermos capazes de nos apresentar na presença desse Deus tão perfeito, tão glorioso e clamar pela presença gloriosa e vencedora de Jesus Cristo em nós para nos fazer aptos a estar na presença de Deus, a sermos amigos de Deus. E, sobretudo, fazer a mesma pergunta que o salmista faz: quem é o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E responder honestamente, de coração e prontamente: ele é o Senhor e será sempre Senhor, nossa justiça, nosso Salvador, todo suficiente para nós curvarmos-nos diante dele, darmos a ele entrada e lugar completo em nossas vidas. Como os portais eternos se abrem para a entrada do Rei da Glória, que nosso coração também esteja prontamente aberto e escancarado para a entrada de Jesus, o Salvador, o Cordeiro Santo que perdoa os pecados, e o Senhor, para ter o senhorio em nossas vidas, para determinar aquilo que nós realmente vamos seguir, vamos fazer, como falar, como agir. E nós termos familiaridade com Ele, intimidade com Ele, em quem devemos acreditar e amar acima de tudo. E é por conta nossa, por risco nosso, responsabilidade nossa, se lhe negarmos a entrada, pois Ele é capaz de vingar a afronta àqueles que o desprezam, porque Ele é o Senhor, Ele é o glorioso. E desprezar a sua santa e amorosa presente é afronta a este Deus que é bondoso, que é amoroso. Ele é também eterno juiz e Ele voltará para julgar a terra. Ao ler esse salmo, que nossos corações respondem alegremente a este chamado de nos curvar, de nos abrir para Ele e declarar: sim, Tu és o Rei da Glória, o Senhor forte, todo-poderoso, glorioso e vitorioso nas batalhas. Não hesitar em repetir como o salmista: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos dos anjos, o Deus Criador todo-poderoso. Que Deus te abençoe. Que o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos dos anjos, portanto o Rei da Glória, te abençoe e seja o seu Senhor também.